Olá, seja bem-vindo ao Conte-me por Angel Faustino. Pegue sua xícara de chá, de café e vamos conversar. Eu anotei várias coisas que eu quero compartilhar com vocês. No vídeo anterior eu falei os motivos que me fizeram sumir por alguns meses do Instagram. E durante esse período que eu fiquei sumida do Instagram, eu fiquei refletindo em alguns pontos e é sobre esses pontos que eu quero falar com você. O primeiro ponto que eu não gostava muito no Instagram e continuo não gostando é essa necessidade de ter que postar conteúdo todos os dias. Tem que ser Reels, tem que ser carrossel, tem que ser uma foto, algum post, tem que fazer isso todos os dias. E pra mim, isso é muito cansativo. E você pode estar se perguntando, mas o seu perfil era um perfil profissional ou era um perfil pessoal? Quando eu criei o Instagram, acho que no final de 2017, ele era meu perfil pessoal. Então eu postava as minhas reclamações em relação à faculdade, o meu sono excessivo, a minha preguiça de ir para a faculdade nos dias de chuva. Eu postava coisas da minha vida. E ficou assim durante 2017 até 2020, meados de 2021. Depois eu peguei o meu Instagram, não deixei de postar coisas da minha vida, mas também agreguei a parte profissional, porque eu trabalhava com consultoria acadêmica, ainda trabalho, mas eu queria divulgar mais, então eu peguei o meu Instagram pessoal e transformei ele num Instagram pessoal, profissional. Então ele tinha as duas funções, tanto pessoal quanto profissional. E por que eu fiz isso? Porque uma social media que eu sigo, ela respondeu uma das minhas perguntas e na visão dela, né, no entendimento dela, se eu já tinha um número relativo de seguidores, tipo 500, 600, não seria interessante criar um outro perfil profissional. Então seria melhor pegar o meu pessoal que eu já tenho, agregá-lo ao profissional e ir mesclando um pouco sobre os dois. Eu não poderia estar postando excessivamente sobre a minha vida pessoal, mas também não ia estar postando tudo sobre a minha área profissional. Então eu achei isso coerente e foi isso que eu fiz. E aí nos stories eu postava mais ou menos a minha rotina, né, de trabalho, a minha rotina acordando, enfim. E também no feed eu postava algumas indicações de livros, eu postava algumas formatações, né, de acordo com a BNT. Então eu fui mesclando essas duas coisas, tanto o profissional quanto o pessoal. Só que eu fui percebendo que o público que estava no meu Instagram não era um público que fazia o meu trabalho, não era um público que tinha interesse em consultoria acadêmica. E uma coisa interessante é que a maioria dos meus clientes, dos estudantes que chegam até mim, de 100%, apenas 4% ou 3% vieram pelo Instagram, porque viram o meu Instagram. Na verdade, a maioria das pessoas que chegam para fazer algum trabalho acadêmico, seja na questão da formatação, seja numa questão de consultoria, é mais pelo OLX e também por indicação de pessoas, dos meus amigos, da minha família, ou até mesmo de alguns estudantes que já fizeram trabalhos comigo. Então, eles gostaram do meu trabalho e, consequentemente, indicaram. Então, o meu Instagram não estava atraindo clientes, não estava atraindo estudantes acadêmicos, embora alguns tenham vindo por lá, né, uns 3 ou 4, a maioria não era pelo Instagram. Então eu fui percebendo isso. Em meados de 2022, eu comecei a postar mais sobre a minha rotina. Deixei de lado essa questão da consultoria acadêmica, não estava postando mais nada no feed sobre isso. E de vez em quando eu postava nos stories que estava fazendo algum trabalho. Continuo postando nos stories quando eu faço algum trabalho, quando eu concluo. Mas no feed eu parei com isso. E aí, em meados de 2022, eu comecei a postar mais sobre a minha rotina, sobre o meu devocional,
sobre as leituras que eu estava fazendo. Eu também compartilhava nos stories alguns livros e vi que isso não tem vantagem nenhuma, não é muito bom fazer isso pelos stories. É melhor fazer aqui no YouTube, porque o espaço de tempo é melhor, né? E o foco lá no Instagram não é você estar compartilhando pelos stories livros e reflexões. Para as pessoas que assistem, isso é cansativo. O foco do Instagram é coisas rápidas, instantâneas. E isso é um dos motivos também que eu não gosto no Instagram. Mas enfim, deixa eu concluir aqui o meu raciocínio. E aí, em 2022, eu comecei a postar mais a minha rotina. Quando eu me arrumava para ir trabalhar, para ficar em casa, eu postava. Eu estava falando mais sobre a minha rotina, né, sobre casa, sobre o meu lar. E aí eu fui percebendo que esse era um assunto também que eu gostava muito e que tinha mais audiência. Eu percebi que as pessoas acho que gostavam mais disso. Então, eu continuei postando sobre a minha rotina, o devocional, alguns momentos que eu fazia alguma atividade física, enfim. Eu comecei a postar mais coisas sobre do lar. E durante esse período eu também estava estudando sobre organização do lar, sobre planejamento, sobre como a nossa rotina pode glorificar a Deus. Foi aí que, nesse período, eu criei um curso chamado Ordem e Beleza. Então, eu entendi que a minha rotina, as tarefas que eu fazia em casa, que eu ainda faço, elas podem sim glorificar a Deus. Então, era sobre isso que eu estava postando e continuei postando até esse período aí que eu dei uma sumida no Instagram. Vou continuar postando? Não sei, vou responder isso no final. Um outro ponto que eu não gosto no Instagram é em relação à sugestão de vídeos. Você acaba perdendo a capacidade de selecionar o que você quer ver. E de certa forma, isso é um meio do Instagram te influenciar mais. Além do próprio aplicativo ser um aplicativo que quer sim te prender lá dentro, né, no Instagram, para você ficar vendo horas e horas os stories, os feeds. Além desse objetivo do Instagram, eu ainda arrisco dizer que é uma forma também de te manipular quando ele sugere esses vídeos, porque aí você perde essa capacidade de escolher. Você não está mais escolhendo o que você quer assistir. O Instagram ele já está te dando. Então, para mim, isso também é um pouco chato. Eu não gosto disso. Acho isso bastante perigoso, essa questão do Instagram te sugerir. Lá tem a barra do explorar. Então, o que você quer buscar, o que você quer ver, você vai lá e procura. Não tem necessidade do Instagram ficar te sugerindo, entende? Outro ponto é em relação aos vídeos curtos. De acordo com alguns vídeos de algumas pessoas que eu fui assistindo aqui no YouTube, o vídeo curto é uma dopamina barata. Ela te dá aquela sensação de prazer naquele momento. E aí, por você querer essa sensação de prazer, você vai assistindo mais. E vai ficando nesse loop, você vai ficando assistir 1, assistir 2, 3. Quando você vai ver, você já passou ali uns 30, 40 minutos só vendo esses vídeos curtos. E essa é uma dopamina que costumam dizer uma dopamina barata e uma dopamina que não te satisfaz, diferentemente de uma atividade física. Quando você faz uma caminhada, quando você pratica uma corrida ou faz algum esporte, você tem uma dopamina de qualidade, porque isso vai te dar um prazer a longo prazo, né? Durante todo o dia, você vai ter mais energia, mais disposição. Já os vídeos curtos, além do vídeo curto te prender ali, é também uma dopamina curta. Vídeo curto, dopamina curta. E aí, por ela ser uma dopamina curta, você vai querer mais. É por isso que você fica nesse vício de querer assistir mais vídeos curtos. E olha só que interessante, você vê um vídeo triste, né, de algo assim que causa tristeza em você, você fica angustiada, triste, aí depois você já pula para um vídeo que é alegre, um chá revelação, por exemplo. Aí depois vem um outro tipo de vídeo que é sobre aventura, o lançamento de um filme. Aí depois vem um vídeo que é uma dança. Depois vem um vídeo sobre um meme. Aí depois vem uma notícia. Você
Percebe que são vários assuntos, vários temas ao mesmo tempo? Você não consegue raciocinar, você não consegue focar. Porque uma hora você tá triste, outra hora você, em questões de segundo, você tá triste, depois tá alegre, depois tá deprimido, depois tá ansioso, depois tá angustiado. É uma mistura de sentimentos. Você não consegue focar, você não consegue assimilar aquele conteúdo, você não consegue refletir sobre aquele assunto. E isso, de certa forma, acaba te emburrecendo e também empobrecendo a sua capacidade cognitiva. Você acaba perdendo essa conexão, essa capacidade de refletir. Então, os vídeos curtos, além de ser uma dopamina barata, ele também traz riscos para o seu aspecto intelectual e o seu aspecto emocional. Ou seja, é muita informação desnecessária e o nosso cérebro acaba não conseguindo assimilar tanta informação desnecessária. Um outro ponto é que o Instagram é um lugar que os influenciadores mostram apenas recortes da sua vida, né, do seu dia a dia. E, por incrível que pareça, ninguém posta coisa ruim, né? É uma vida perfeita, são as viagens, são os produtos de skincare, são a rotina perfeita, é tudo muito perfeito. E são recortes. E aí, a gente, pessoas que não são influenciadores, né, que não tem esse nome de influenciadores, acaba acreditando nessa realidade virtual e acaba achando que a vida da fulana é melhor do que a minha. Ah, porque a fulana sai todo domingo para almoçar e eu não saio. Aí começa a querer se comparar com a vida da fulana. O Instagram tem muito disso, é muita comparação. Se você não tem essa capacidade de discernir, não, isso aqui é a vida da fulana, a minha vida é essa. Se você não tem essa capacidade, você acaba sendo influenciado por essas práticas e vai querer que na sua vida aconteça da mesma forma. E aí eu percebi que a gente perde muito tempo olhando a vida dos outros. Qual a necessidade da gente saber a quantidade de produtos de skincare ou do shampoo, de tratamento, creme? Qual a necessidade da gente saber os produtos que aquela pessoa está usando? Deixando bem claro que eu não sou contra quem faz skincare, mas a minha crítica aqui é qual a necessidade de você saber que aquela pessoa está fazendo skincare? Entende? Qual a necessidade de você saber qual foi a comida que a fulana comeu no domingo? Qual a necessidade de você saber detalhes e às vezes até partes íntimas da viagem de algum casal? Às vezes as pessoas perdem o momento de curtir aquela viagem, de curtir aquele lugar, fica tirando foto e postando na mesma hora. Não sou contra você fazer uma viagem, tirar fotos, né? Inclusive eu gosto de assistir vlogs de viagem, mas eu acho desnecessário quando você está lá viajando, curtindo aquele momento, tira a foto e na mesma hora já posta. Eu não gosto muito disso, acho isso um saco e é uma das coisas que eu também não gosto no Instagram. E aí eu escrevi algumas perguntas para eu ficar refletindo. Eu quero compartilhar essas perguntas com vocês. O que você faz com essa quantidade de informação? O que esse excesso de informação contribui na sua vida? Que tipo de conteúdo está alimentando a sua alma? Eu sei que tem pessoas que postam conteúdos muito bons, mas tem pessoas que estão postando besterol. E aí, se você está alimentando a sua alma com esse tipo de conteúdo, não sei se a sua alma está sendo bem alimentada. Não sou contra a quem posta conteúdo, mas é pra gente refletir que tipo de conteúdo eu estou alimentando a minha alma. Um dos motivos que me levaram a criar este canal foi me aprofundar em alguns assuntos que eu compartilhava lá no Instagram, e eu compartilhava às vezes em forma de textos longos, né, nos stories, compartilhava livros, mas como a gente sabe, não é o foco do aplicativo, né, não é o foco do Instagram você fazer isso. Então eu decidi criar esse canal para poder compartilhar de forma mais profunda, né, com mais tempo,
sobre assuntos que eu gosto de falar e que eu acho interessante, que eu acredito que é interessante a gente saber. Lá no Instagram eu era bem intencional, eu tinha os meus objetivos lá, como por exemplo, estimular as pessoas a lerem livros, porque o brasileiro ele não gosta muito de ler, né? Alguns brasileiros. Então eu estimulava as pessoas a lerem livros. Outro objetivo era estimular as pessoas a buscarem conhecimento, a refletirem, a não acreditar em tudo que elas veem na mídia, principalmente numa mídia que tem um viés mais progressista, que consequentemente é anticristão. Então eu tinha esse objetivo de alertar as pessoas e dizer, olha, isso aqui, você precisa refletir nisso, né? Busque conhecimento, isso aqui não é muito coerente com o que a Bíblia diz. Então eu estava lá fazendo isso. Outro objetivo era estimular as pessoas a fazerem o seu devocional como a primeira coisa que você faz do seu dia. Então eu tinha muito bem claro os meus objetivos no Instagram. E do meu ponto de vista são objetivos válidos, né? Eu posso continuar fazendo isso. Só que eu não vou fazer mais isso assim de uma forma tão constante e não vou fazer isso de uma forma profunda. Um dia que eu achar que eu devo postar o meu devocional, eu vou lá e posto. No dia que eu não quero postar, não vou postar. Eu vou fazer, essa é a forma como eu vou fazer agora no Instagram. Eu vou continuar estimulando as pessoas a lerem livros, vou continuar estimulando as pessoas a buscarem conhecimento, a refletir sobre o que elas estão vendo, ouvindo. Vou continuar incentivando as pessoas a fazerem o seu devocional, a terem uma vida de mais intimidade com Deus. Vou continuar postando coisas da minha rotina, mas não vou fazer isso de uma forma profunda e nem constante. Não vai ser todos os dias que eu vou fazer isso. Além disso, eu tenho alguns projetos que estão no papel e eu quero tirá-los do papel e já começar a trabalhar com eles esse ano. Então, se eu ficar perdendo muito tempo postando conteúdo, postando nos stories, eu vou acabar meio que esquecendo, procrastinando esses projetos, como eu já fiz anteriormente e vi que isso não foi bom, não foi legal, não recomendo. Então eu vou usar o Instagram como uma ferramenta para anunciar os meus projetos, para vender os meus projetos. Vai ser uma ferramenta de divulgação, digamos assim. Essa é a maneira que eu vou usar mais o Instagram. Isto não significa que eu não vou postar conteúdo, vou sim, mas quando eu ver que tem necessidade de eu postar, quando eu ver que vale a pena. Eu sou um tipo de pessoa que antes de fazer alguma coisa no Instagram, ou antes de fazer alguma coisa na minha vida, de falar algo, eu faço a seguinte pergunta: qual a necessidade disso? Qual a necessidade de eu postar isso? Qual a necessidade de eu falar isso? Eu fico refletindo muito nas consequências, sabe? Então, eu já era intencional no que eu fazia. Eu vou continuar sendo intencional, só que agora com menos frequência. Durante esse período que eu estive off do Instagram, eu também vi alguns vídeos falando sobre o uso excessivo das redes sociais. Assisti alguns vídeos, vou ler alguns artigos e eu acho que depois eu venho compartilhar aqui com vocês. Eu acho interessante esse assunto. Acho interessante a gente ter sabedoria, ter prudência também em relação às redes sociais. Talvez eu grave um vídeo falando sobre isso posteriormente. Eu também tenho um projeto que não é para agora, eu acho que eu vou lançar lá em dezembro, que vai ser bem focado em um mês sem redes sociais, um mês sem usar o celular. Eu estou trabalhando ainda nesse projeto, então se você é novo por aqui, já se inscreve nesse canal, ativa o sininho para receber as notificações assim que eu lançar algum vídeo novo. E também não deixe de dar aquele curtir, aquele joinha aqui para o YouTube entender que esse conteúdo, que esse canal é relevante. Então, por gentileza, faça isso. Bom, eu finalizo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o like aqui para mim, por favor.
E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais!